Pessoal, a gente está aqui agora no voo, estamos sobrevoando um pouco das cordilheiras, como você pode ver aí. Lá no canto tem umas montanhas geladas, são um dos picos mais altos aqui do país do Chile. Estou aqui no preparo. Como é que fica isso aqui, né? Vou andar aqui um pouquinho. Estamos aqui na Cordilheira dos Andes. Pronto, agora vai dar. Não é possível. Vamos lá, é possível. Muito bem, pessoal, estamos aqui para o documentário da América do Sul. Como o Evangelho chegou até a América do Sul. Já em minhas mãos, um exemplar da revista Pesquisa, destacando então esse documentário sobre o Evangelho e a chegada do cristianismo na América do Sul. A América do Sul, como você sabe, é um continente, uma parte do continente que compreende as Américas. Temos a América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui no continente da América do Sul, 91% da população é cristã, dividida em católicos, protestantes e outras religiões que se dizem cristãs. No entanto, 91% estão debaixo da bandeira do cristianismo. Muitos governos são assumidamente católicos, outros se dizem laicos, mas há muitas coisas ainda ligadas à religião. Portanto, o impacto do cristianismo na América Central foi algo sui generis. É um grande continente e por aqui, na colonização europeia, o Evangelho chegou junto com a coroa espanhola e com a coroa portuguesa. Segundo os paleontólogos, 6.500 anos atrás, foi o período em que se dá as primeiras habitações ou os primeiros registros humanos na região da América do Sul. Segundo eles, os povos vieram pela Ponte Gélida, lá em cima na América do Norte, que faz uma pequena ligação já com a Ásia. A América do Sul possui em torno de 6,3% da população mundial e 12,4% da dimensão da Terra, da superfície terrestre. Nós temos aqui muitas línguas faladas entre os povos: português, o espanhol, inglês, francês, holandês. Temos também alguns dialetos como o crioulo, temos também o guarani, o quechua, o aimará e outros tantos códigos também, sinais que foram desenvolvidos. Lá em Machu Picchu, no Peru, por exemplo, tem lá templos dos Incas que são coisas que ainda são incógnitas para os estudiosos. Então a América do Sul ela tem essa facilidade de reunir esses povos, essas línguas, essas tendências culturais. Também é muito típico da região aqui a batata, a mandioca, o feijão. Tudo isso é um pouco da América do Sul. A fauna, a flora, as espécies de animais, a riquíssima Amazônia. Olha, a Amazônia então é um cartão postal para o mundo. A América do Sul é um continente abençoado por Deus pela natureza. Temos campos áridos, férteis, temos desertos, temos gelo, temos calor. O que você imaginar
temos na América do Sul. Portanto, é uma grande viagem e é um grande momento de estudar sobre a América do Sul. As naus espanholas vão tocar as águas da América do Sul, uma parte da América Central, já com o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou aqui nessas regiões em 12 de outubro de 1492, 2h03 da manhã. Pelo menos 2 da manhã é o registro histórico em que o arauto grita terra à vista. Colombo, na verdade, não foi um grande explorador em terra. Ele foi um descobridor. Ele andou várias partes descobrindo as Américas. A América podia ser chamada de Colômbia, não é? Por que América? Porque o Colombo e outros navegadores insistiam em chamar isso aqui de Índia, uma parte da Índia. Por isso que os nativos são chamados de índios. Você percebeu isso aí? Na verdade, índio se referia a quem morava na Índia, onde o comércio português, britânico, europeu tinha coligações via Atlântico, mas pelo sul da África, não é? Então, essa história que eles perderam o caminho, Pedro Álvares Cabral também chegou por aqui, os caminhos das Índias. Havia até uma companhia holandesa, né? Companhia das Índias. Eles chamavam os nativos de índios por causa da Índia. Por isso que são índios. Mas na verdade não são índios. São selvagens, do ponto de vista de civilização humana, são nativos. A palavra correta é nativos. Nativo. Eles eram nativos. Ele ancora perto ali no Caribe, ele toca nas águas da América do Sul, faz uma incursão em alguns que hoje são países, né, Guianas, o próprio Peru, Venezuela. Bom, mas não vai ser ele que vai entrar. Francisco Pizarro, que vai em 1552 adentrar por essas terras tentando conquistar. Mas aí eles encontram um império. O Império Inca era organizado. Eles tinham cidades-estados, governantes, tinham um sistema bélico, militar, muito primitivo, muito pobre, mas tinham. Lá em Cusco era a capital e o Peru era então a região dominante, né? Na verdade, eles chegaram aqui para explorar. Eles olharam a terra, 1522, voltaram para a Espanha, conseguiram o apoio de Isabel e Fernando. Olha aí, Isabel e Fernando, hein? A rainha da Espanha na época. Eles financiaram essa volta e aí os espanhóis vieram para se assentar. A diferença do Brasil para os espanhóis aqui é interessante. O Brasil não é grande, tão grande, né? O Brasil é maravilhosamente grande. E aí o que sobrou nessa parte da América do Sul são os países, como eu já mencionei no outro quadro. O Brasil não encontrou nenhum império organizado. O Brasil não encontrou nenhum tipo de império aqui. Ele encontrou índios selvagens que plantavam e caçavam. Então o Brasil teve que só dominar. Teve algumas lutas, sim, mas não foi como os espanhóis enfrentaram logo o Império Inca. Coincidentemente, tanto Cristóvão Colombo como os outros navegadores, como Francisco e tal, eles chegaram e deram de cara com o Império. Um Império altamente organizado. Inclusive depois que morre o imperador, o grande na época, né, aqueles idos de 1400, 1500, dois filhos vão brigar, a coroa espanhola vai apanhar um filho para derrotar o outro, para depois ficar com tudo. Com a coroa da Espanha e a coroa portuguesa, a América do Sul vai ser invadida pelos portugueses e pelos espanhóis, e chegando a ter até o Tratado de Tordesilhas. Nesta vinda da coroa, tanto portuguesa quanto espanhola, vem junto também quem? A Companhia de Jesus, que são jesuítas, fundados pela ordem do Inácio de Loyola. Ao chegar nessas terras, eles vão implantar o catolicismo. As missões são católicas, mas com um cunho geopolítico. Por quê? A coroa trazia a espada, que a igreja trazia a mente. Em 1572, já tinha alguns polos em toda a Cordilheira dos Andes, que começa no Caribe, vem até o sul do Chile e dá a continuação à Patagônia. Já o Brasil, um pouco diferenciado, chegou aqui no Brasil em 1500 a colonização. Temos indícios de outros povos que por aqui passaram, até mesmo navegadores, mas a coroa portuguesa firmou os passos aqui no Brasil.
Bom, como você sabe, a colonização espanhola e a portuguesa, as coroas espanholas e portuguesas, chegavam aqui com o respaldo da Igreja Católica. E interessante que alguns monarcas chegaram a decretar a conversão dos nativos. Olha que interessante, eles chegavam aqui, impunham a espada, a bandeira do país deles, tanto a Espanha como Portugal, algumas partes da Inglaterra também, nas Guianas, a Holanda e também a França. Bom, e eles decretavam a conversão dos nativos, o que era pregado o Evangelho na época de Cristo, para a pessoa pensar e decidir. Aqui eles impunham que a pessoa tinha que se converter, senão morria. E aí vai ter uma história muito triste de massacre, gente. Muito massacre em nome de Deus, em nome da cruz, em nome do cristianismo, que não era o cristianismo real, né? O cristianismo real é o cristianismo de amor. Tanto é que no Concílio de Trento, em 1545, Papa João Paulo XXIII, ele vai tentar reverter essa posição católica a respeito das conversões obrigadas, né? Porque em 1250, época do Tomás de Aquino vai contestar a supremacia católica de uma forma teológica. Isso faz despertar nas coroas uma reaproximação dos povos sem usar tanta violência, mas não é fácil e não vai ser rápido, até porque estamos vivendo o período da Inquisição nessa época. A Inquisição nasceu em Albi, no sul da França, quando algumas pessoas questionavam algumas posições católicas. E o Papa Lúcio III mandou averiguar, fazer uma inquisição, perguntas da Inquisição, e aí começou essa perseguição. Depois veio a ideia de criar alguns tipos de tortura, e nós vamos ter aí 25 milhões de pessoas mortas pela Igreja Católica sob o manto do Santo Ofício, chamado Autos de Fé. É uma história sangrenta e difícil. Eu estive em Praga, visitei o Museu das Máquinas Mortíferas da Inquisição Católica. Eles chegam aqui e vão impor o catolicismo nas pessoas. Isso vai criar muita dificuldade. Eles vão se converter por medo, não nem se converter na verdade, né? Vão se tornar cristãos por medo apenas. Isso vai durar um pouco até que começam a chegar os protestantes. Lembrando que quando a embarcação de Cristóvão Colombo chega no Brasil, chega na região da América do Sul, 1492, Lutero está com 7 anos de idade. E só depois de 25 anos que vai eclodir a reforma. Então foi muito tempo para eles chegarem aqui e impor, né? Teve muitas brigas, muitas guerras aqui nessa região. Os protestantes vão começar a chegar depois da reforma, a partir de 1500 e alguma coisa, até 1600. Aí depois vem, na verdade, para ser sincero e honesto, 1556 chegam no Brasil os huguenotes, liderados pelo comandante Villagagnon e o comandante Coligny. Capitão Coligny e o comandante Villagagnon chegam aqui trazendo os primeiros protestantes no dia 10 de dezembro de 1556. Calvino ficou sabendo do Brasil. Calvino é de 1509, ele é contemporâneo do Henrique VIII. Então na época estava com seus 40 e tantos já, né, o Calvino. Ele fez um culto lá em Genebra, reuniu o pessoal, levantaram fundos. O próprio rei também foi convencido e mandou para cá esses primeiros protestantes para ver como é que era o Brasil. Bom, chegaram aqui nesta região e implantaram o catolicismo romano, não os protestantes, os católicos primeiro, né? Como eu falei, uma sequência de guerras, uma atrás da outra, incansável. E isso fez com que uma resistência fosse criada, tanto aos governos quanto à religião, porque havia essa coligação. Na verdade, era uma conquista geopolítica, No ano de 1555, dia 15 de março, Villagagnon vai ter uma reunião lá em Genebra e eles vão focar sobre esse país chamado Brasil. Então a expedição vai sair de lá e chega aqui dia 10 de dezembro de 1556, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Desembarcam lá, eles fincam a bandeira do protestantismo, mas haverá um problema. Eles vão até crescer bastante aqui.
naquela região. Só que depois haverá entre eles mesmos algumas celeumas na liderança. Aos poucos, Vila Gaillon vai ficando contra o grupo de protestantes. A história é longa, eu vou contar agora em blocos de áudio, mas houve um massacre protestante aqui no Brasil, sob os auspícios de Mendes Sá e corroborando junto ali o tal do padre José de Anchieta, o santo brasileiro. Ele foi um dos que ajudou a matar pessoas. Isso está na história, eu não estou contando. Eu estou contando a história, mas não é a história sem o H, né? História com H maiúsculo. Está na história do Brasil. Eles foram pelo menos 5 no primeiro dia, mortos de forma muito brutal, jogados em cima da montanha, amarrado o pescoço, semi-morto. E o último que o Carrasco ia matar demorou, o Anchieta foi lá, tomou da mão do Carrasco o instrumento e executou. E é chamado hoje de santo pelo Brasil. É coisa que não dá para entender. O pessoal lê a história e esquece da história. De santo. Aliás, os jesuítas nasceram com Inácio de Loyola, não é? O começo foi interessante. Eles tinham uma grande ideia sobre social, sobre a ajuda das campanhas da igreja no mundo com a proteção das coroas. Mas depois ficaram muito difícil de lidar com eles. Eles faziam atrocidades que você não quer imaginar. Inclusive eu tenho um tio trisavô que em Bengala, ele é da família do meu avô, do Jonas Estevão de Moraes. Ele é bisavô do meu avô, é meu trisavô, bem aí para cima. Então nessa situação em Bengala, ele foi arrastado e bateram nele até achar que ele estava morto. Quando ele estava ensanguentado no chão, caído desmaiado, disseram: matamos esse protestante. Foram embora e a minha tia trisavó veio para recolher o corpo todo ensanguentado, mas ele estava vivo ainda. Os jesuítas chegaram a ser expulsos de alguns países por causa da atrocidade. O Brasil vai receber uma outra leva de protestantes que vai ser em 1640. Aí já são os holandeses que vieram para cá com Maurício de Nassau. É interessante porque naquela época Portugal estava sendo atingido pela guerra com a Espanha. A Espanha estava tentando dominar Portugal. E Portugal abre as portas para os holandeses vir para cá, para o Brasil, como se fosse uma aliança política, na verdade. Esta era a imagem que os holandeses tinham dessa parte do Oceano Atlântico. Aqui um pedaço muito estratégico. Eu estou sentado em cima de um canhão. Gente, é uma coisa histórica, né? Porque esse canhão, olha, é original. Não tem que levar isso aqui a não ser muita gente. Ninguém estava sentado aqui naquele dia. Aqui esse canhão estava em cima de uma base, ele tinha lugar de correr, era estratégico o posicionamento. Esses canhões tinham um poder de fogo muito forte, que alcançava muito longe e combatia as pessoas que vinham aqui. Eu fico imaginando os navios aqui parados, aqueles navios de 1600, 1700, 1500, né? O pessoal descendo, tentando subir aqui, tentando pegar o forte. E também lá dos navios eles atacavam aqui também, mandando balas para cá, né? No caso, os canhões que os navios carregavam. Pessoal, quero parabenizar o governo de Pernambuco porque está fazendo uma obra de restauração no Forte Orange para aumentar nossa cultura, com nosso conhecimento. É muito bom resgatar essas memórias para contar a história do Brasil também. Parabéns ao governo de Pernambuco, Secretaria de Cultura desse estado. Em 138 cortes foram encontrados materiais e vestígios da primeira metade do século XVII e também encontrado muitos tijolos vermelhos, o que confirma a ideia que os holandeses faziam, que era uma pequena fogueira para alimentar os seus soldados, para cozinhar, para ali ter um momento de alimentação. É interessante porque a construção arqueológica vai identificando cada setor desse forte. Lembrando que ele foi muitas vezes alvo de construção, de reforma, é um período muito extenso, né? 1600 até agora é um período muito extenso. Então ele sofreu algumas mudanças de acordo com as ocupações militares que estavam havendo aqui. Como você pode ver, temos aqui a planta dos dois fortes. Lembrando que
os holandeses construíram o primeiro forte. A parte vermelha é a parte holandesa. Tá vendo esse lugar aqui, onde fica a capela? Aqui está vendo alguns corpos, ó. Eles usavam para sepultar pessoas aqui também. Aqui no branco você vai ver o contorno do Forte Português. Até o tempo em que as forças espanholas arrefeceram, Portugal cresceu, entrou um pouco do apoio inglês, aí pronto, os holandeses não serviam mais para nada e expulsaram daqui os holandeses. Olha, Portugal fez muito mal ao Brasil. Levou muita riqueza, muita madeira, muito minério, muito ouro, fez muita atrocidade aqui. E depois usou povos, como o caso dos holandeses, né? Até quando serviram, eu estava aqui, mas depois não serviram mais. O Maurício Nassau chegou a ser um governador lá no Nordeste. O Nordeste era para ser todo holandês. Eles ficaram aqui um bom tempo, chegaram a ter várias igrejas, quase 60 igrejas, muitos obreiros. Até que houve a perseguição. Na escola ensina que os holandeses tentaram invadir o Brasil. A história não é bem assim. Houve sim uma ação política por parte do governo, não dos protestantes. E isso era uma defesa contra a perseguição da coroa portuguesa. Então tem dois lados da história que precisam ser contados. Não simplesmente que os holandeses chegaram aqui e foram... olha, como é que um povo chega aqui combatendo e constrói fortes, e constrói casas, prédios? Então, a história não está bem contada, não é por aí que se conta essa história. Na verdade, eles vieram para cá para estabelecer o protestantismo, lembrando que os holandeses são oriundos da Igreja Reformada. Aí eu estou falando de Amsterdã, na Holanda, quando tem ali o berço do protestantismo também. E da Holanda vai vir quem? Vai vir Jacob Armínio, que vai incrementar, depois com as suas teses, o arminianismo. Muito bem, eles chegam aqui em 1640, ficam esse tempo todo, até que a coroa espanhola vai arrefecer, e aí Portugal cresce e vai ter que expulsar os holandeses daqui. A história é bem essa aí. A terceira leva dos protestantes no Brasil vai acontecer depois de 1800. Aí vai ter uma pausa grande depois que vão embora os holandeses. Os britânicos chegaram aqui primeiro em 1810. Eles fazem um culto lá no Rio de Janeiro, no barco Lord Strangford. Lord Strangford faz um culto nas águas, depois fazem um culto na terra. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Enquanto a Espanha está tentando colonizar toda a América Latina, no Brasil também está acontecendo esses momentos, 1800 você sabe que Napoleão está no auge. A família portuguesa vai ser trazida ao Brasil na escolta da Inglaterra. E essa escolta vai custar um pouco a coroa portuguesa, porque eles vão ter que abrir alguns espaços para a Inglaterra no Brasil. Muito bem, pessoal, estou aqui agora em frente ao Museu de Petrópolis, onde foi a residência oficial, né, da família imperial no Brasil. Museu, hoje é um museu, né? Hoje é museu, mas aqui foi uma residência oficial, né, da família real quando veio de Portugal. Lembrando que no ano 1808, então Napoleão começou a invadir lá a Europa. Nisso, Portugal não tinha experiência bélica ou um exército era menor. Napoleão vinha com uma potência muito grande, ele foi um ditador. O que acontece? Portugal abre então para pedir aliança e fez aliança com a Inglaterra. Na época, 1808, Dom João VI, a família toda imperial, veio ao Brasil com mais de 15 navios, em torno de 15 mil a 20 mil pessoas. Durante a travessia do Atlântico, houve uma tempestade muito forte e os navios se desencontraram. Uma parte foi parar na costa da Bahia e outra parte para o Rio de Janeiro, onde a família se estabeleceu. Bom, chegando no Rio de Janeiro, o Dom João VI mandou desapropriar várias pessoas de suas casas para colocar o governo. Já começou por aí o negócio, né? Mas foi nessa ocasião em que a Inglaterra estabeleceu algumas alianças comerciais com o Brasil por causa da proteção da guerra. Na verdade, foi a Inglaterra que escoltou a família real
para o Brasil, porque eles estavam com medo do Dom João VI, ou seja, a corte real, ser engolfada pelo Napoleão. E nessa vinda, então, ficou favores sendo devidos. E nesses favores, então, o que vai acontecer? Vai ter, então, a inserção da Inglaterra no comércio brasileiro. O que vai acontecer depois disso? Com a expansão marítima e a navegação do comércio, vai ter, então, a abertura da indústria no Brasil em aliança. Aí, a partir de aí, começa o desenvolvimento. Dom João VI fica até 1820, quando morre a sua mãe, Dona Maria I, ele assume como imperador geral dos 3 reinos, Algarve, Portugal e Brasil. No ano 1820, então Portugal começa a reclamar a sua volta. E aí ele volta e Dom Pedro I assume o Brasil, mas já assumiu com as alianças feitas com a Inglaterra. E aí vai ter o desenvolvimento que na época era os trilhos, que seria então a ferrovia. E os ingleses vêm para cá e começam a trabalhar com as ferrovias. E nesse trabalhar com as ferrovias, os britânicos se estabelecem no Brasil. As ferrovias, Dom Pedro II vai trabalhar muito nelas, vai expandir Dom Pedro II, até aquela companhia mogiana, muito conhecida. Nós vamos ter as ferrovias do Brasil pelo respaldo inglês. Atrás de mim está uma locomotiva usada no século passado para transportar no ciclo do café essa região de Minas Gerais. A ferrovia nasceu na Inglaterra com uma ideia alemã do século XVI, mas foram os gregos no ano 600 a.C. que iniciou o sistema de carregar coisas sobre trilhos. Na verdade não era de ferro, na verdade era uma rua só feita para carregar e transportar coisas dos portos. Isso foi lá em Corinto, na Grécia. Os alemães copiaram a ideia e começaram a fazer então dormentes de madeira e trilhos de madeira. E começou a fazer os caminhos de carroça, que chamam, né? Wagon. Depois os ingleses copiaram a ideia. No Brasil, a ferrovia chegou em 1854, lá no Rio de Janeiro. E os ingleses, então, puderam construir várias ferrovias em todo o Brasil. Essa, por exemplo, ela é muito antiga, ela data aí do período do século passado. E daqui a pouco você vai conhecer a estação de Stephenson, onde os ingleses trabalharam nessa região para fazer este novo trabalho no Brasil, que na época era o progresso. Nos idos de 1800 em diante, os impérios começaram a transportar esse tipo de coisa para os países, porque interligava toda a região do país. E aqui está uma marca do século passado, quando os ingleses vieram à América do Sul para trabalhar e com isso trouxeram o evangelho através dos ingleses anglicanos. Chegavam aqui, falavam inglês, não tinham como se conduzir entre as pessoas nativas, então vinham pastores para pregar para eles. E daqui a pouco você vai conhecer o trabalho de Charles William Stephenson. Gente, tocar nesse ferro todo aqui é tocar na história. Essa máquina trabalhou muito, por muitos anos, trazendo o progresso para o Brasil. Uma marca inglesa, aliás, uma marca da presença inglesa e alemã no Brasil, mais inglesa. Por todo o Brasil, o desenvolvimento por causa do ciclo do café foi evidenciado pela locomotiva. Olha, Dom Pedro II chegou a inaugurar a empresa mogiana de 1869. Ele chegou a inaugurar e trouxe assim o progresso para o Brasil. Com essa presença inglesa no Brasil, então muitos anglicanos, muitos crentes da igreja anglicana vieram para cá trabalhar, não sabiam falar o português. Então eles pediam pastores para virem para cá para fazer a obra de Deus. E aí aconteceu que o Brasil recebeu também o evangelho aqui na América do Sul. Eu estou aqui agora na estação de Stephenson. Olha só, atrás de mim está a ferrovia que atravessa e coliga com o Brasil inteiro. Estação de Stephenson, ela é de 1927, mas essa estrada passou aqui em 1889. Dom Pedro II inaugurou a ferrovia do Brasil
em seu tempo, inclusive na história da Mogiana, que é uma ferrovia que começa lá em Campinas. Agora preste bem atenção, aqui em cima está a prova da presença inglesa no Brasil. Olha lá, você está vendo ali, ó, escrito Stevenson, bem lá em cima, Carlos William Stevenson, nasceu em Campinas, filho de imigrantes estrangeiros. Ele se formou em engenharia civil e acabou morrendo em 1946, mas seu período de vida ele trabalhou na construção de várias ferrovias pelo Brasil. Agora, por que Campinas, gente? Porque Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara, Saltinho, Americana, já está falando, presença dos americanos, presença dos ingleses. Você vai ter ali Casa Branca. Por que, gente? Alguém me ajuda? Casa Branca, White House. Então, não só os ingleses, mas também os americanos por aqui passaram. 1843, vão chegar aqui os primeiros metodistas, motivados por duas coisas. Guerra Civil Americana, eles vêm para a América do Sul, porque está vendo aquela confluência nos Estados Unidos, e aí os missionários vêm para atender esse povo em inglês. Aqui tem a placa, olha, eu falei ali a data, e a data está aqui. Então, por isso que é bom estudar e fazer pesquisa. Olha, está aqui a data, construída na zona rural da região de Fundão, inaugurada em 1927, estação ferroviária Stevenson. Agora, em 1970, ela foi abandonada. Isso aqui, você não tem ideia? Isso aqui virou um bar. Aqui tinha forró. Dá para entender? Minha gente do coração, estou aqui com o pastor Joaquim, homem de Deus, pastor Joaquim. Aqui em Petrópolis, gente, não é Petrópolis, viu? Todo mundo fala Petrópolis, pelo amor de Deus. É Petrópolis, não. Petrópolis. Petrópolis, cidade da pedra. Imperial. Imperial. Aqui realmente é na rocha, né, pastor Joaquim? Na rocha. O pastor Joaquim sabe disso. É na rocha aqui. A gente está indo agora dar para você uma fachada do Museu Imperial. Foi um museu, pastor, que foi a residência oficial da família imperial aqui no Brasil, Isso, né? É. Quer dizer, uma das, né? Uma das, é. Que eles tinham residências em qualquer lugar. Aqui teve três, é o Museu Imperial, a Casa da Princesa Isabel e a casa onde morava Pedro II. O Pedro II morou aqui também. Morou, é. Poxa, que legal. A casa do príncipe, tá? Nós vamos passar em frente a ela. A família real ainda existe aí, né? Quer dizer, existe. A ramificação deles, né? O neto, o Dom Orleans, mora em Petrópolis. É. Então vamos passar lá. Assim, mas a família imperial ainda existe. Eles não têm nenhum poder sobre o governo, apesar que devem receber alguma coisa, né? Recebe. Não sei, porque... Aqui em Petrópolis... os impostos... Os impostos. Quando a gente negocia uma casa, por exemplo, pastor Eliseu, se eu te vender uma casa... Ao você passar a casa para o teu nome, você paga 2% de laudênio. Esse 2% vai para essa família. É normal isso? É normal. Aí se você vender a casa para um outro terceiro, quando ele for passar a casa para o nome dele, paga também 2% de laudênio. É, gente, tá aí, ó. Coisa boa é ser imperial. Nós paramos aqui agora para tomar um café. Aqui é o seu Manelo, nosso driver. Nosso... Um saludo para Brasil. Ei, Brasil. Un saludo para Brasil, mi segundo país. Oh, sí, muy bueno. Santa Isabel. Un saludo. Santa Isabel. Saludo Brasil. Un saludo para Brasil, São Paulo. São Paulo. Sim. Curitiba. Un saludo para São Paulo, Brasil, Chile. Aê. Yo. Pessoal, estamos aqui no carro já com a Giane. Tudo bem, Giane? Tudo bem? Giane, uma amiga nossa de São Paulo, ela foi ovelha do meu irmão em Mariporã. Mariporã. E conhecemos seus filhos, foram amigos dos meus filhos, né? Sim. E agora está aqui no Chile, está me auxiliando nessa viagem aqui. A gente está seguindo agora com um casal de amigos que são aqui chilenos, né? Aí depois eu mostro isso com calma para vocês que está dirigindo agora. Daqui a pouco a gente tá? Deus abençoe. Pessoal, está amanhecendo aqui no Chile, muito frio. E eu estou indo agora para as montanhas lá das Cordilheiras dos Andes, que vai estar bem mais frio, né?
Gente, eu estou aqui agora andando nas Cordilheiras dos Andes. Uma mistura de neve, terra, água lá embaixo. Tá vendo? Fantástico! Um espetáculo da natureza. Depois de mim ali em cima tem um monte ainda. E é até difícil falar aqui um pouquinho por causa do ar. Vai ficar pesado. A respiração fica difícil. Estar aqui nesse local é pisar onde alguns missionários no passado pisaram. Por quê? Nessa região, nas encostas, moram pessoas nativos daqui. Aquela lhama, aquele animal também é daqui, daquela região. E essas pessoas foram evangelizadas desde a Venezuela até o Chile. Então é uma fantástica essa visão, fantástica essa cordilheira e está aqui nesse momento. Vamos lá, vamos caminhando. Estou aqui no preparo. Isso aqui, né? Andar aqui um pouquinho. Estamos aqui nas Cordilheiras dos Andes. Vou tentar aqui falar com vocês um pouco, tá meio difícil. Opa! Aqui. Passo melhor. Vamos lá. Pode cair. Vou pegar com a pedra. Gente, é muito gelo, muito frio. Não sei quantos graus abaixo de zero. Mas estamos aqui. Vamos tentar. Está subindo aqui essa pedra, meu Deus do céu. Tem que ter coragem. Uau! Consegui! Muito bem, gente, eu estou aqui agora nas Cordilheiras dos Andes, um espetáculo da natureza. Olha que coisa linda, gente. O que você vê por aqui? Olha, você vê água, você vê cascalho, neve, você vê água. As cordilheiras é a extensão de montanhas mais extensa do mundo. São 8.000 quilômetros de extensão. Vem da Venezuela, lá do Caribe, até o país do Chile. Atravessa o Peru, a Colômbia, a Bolívia, a Argentina. Na verdade, ela faz a fronteira natural entre Chile e Argentina. São 160 quilômetros de uma área plana em cima, chamada Planilha. Imaginou isso? Lá no topo, 4.000 metros de altura, há um lugar bem plano, com 160 quilômetros. Gente, é tremendo. A ideia disso aqui, a gente tem pouca, né? Ela possui 4.000 metros de altura. O pico maior é o Pico Concagua, que tem 6.692 metros de altura. Foi nesta montanha, ou nessa cordilheira, que caiu o voo 571 da empresa uruguaia, aquele voo em que morreram muitas pessoas. Estavam 72 a bordo, apenas 16 sobreviveram, e as que sobreviveram tiveram que comer a carne um dos outros. Essa montanha agregou por milhares de anos pessoas aqui nessa região. Na verdade, ela é resultado de um acontecimento natural, que foi a junção das placas tectônicas, a placa identificada como Nazca e a placa da América do Sul. Elas se juntaram, segundo os cientistas cientólogos, há milhões de anos atrás e fizeram então essa cordilheira. É algo fantástico. E o ponto mais importante para mim aqui é dizer que durante toda essa jornada, desde o século XV para cá, os indígenas que moravam aqui anteriormente, alguns ainda estão, mas na época era só eles. Quando os espanhóis chegaram aqui no século XV, começaram a colonizar, veio também as missões. Primeiro as missões católicas e depois as protestantes. Muito comum nessa área, gente, você ver na história a presença das missões.
do Evangelho chegando aqui neste lugar, inclusive os nossos irmãos protestantes. Veja uma coisa interessante, eu estou aqui agora congelando, é muito frio, a dificuldade aqui é tremenda, mas esses missionários não mediram esforço de virem aqui no Evangelho naquela época, e agora temos aqui igrejas, missões. Atualmente há missões em toda essa cordilheira, digo embaixo, né? Ninguém mora aqui em cima, muito difícil. Mas nas beiradas, onde tem vegetação, há muitas pessoas. E esses missionários vieram para cá, deram sua vida, seu tempo, morreram aqui para pregar a palavra de Deus. E eu digo a você agora, eu pergunto a você agora, o que fazer do nosso conforto? O que fazer? Nada contra o conforto, não sou contra essas coisas, mas essas pessoas que não veem esse lado aqui, dos que realmente são missionários, dos que realmente merecem nosso apoio, nosso amor, nosso dinheiro. Fique uma palavra até de revolta, mas também de iniciativa, que a nossa geração não se prenda nos templos luxuosos e ao ponto de esquecer o que está aqui fora. Muitos estiveram aqui, deram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até aqui, nesse local, muito difícil, mas o Evangelho chegou. Porque onde há um coração abrasado, um coração missionário, aí há a semente do Evangelho. Tem uma vilinha aqui da região, ao pé da montanha, tem umas cabanas, comida, para ir no banheiro se você quiser. Fantástico. Lá em cima está a montanha. Lá em cima. Eu quero ouvir o pessoal vir cantar aqui, ó. Essa montanha se moverá, se moverá. Vem cantar isso aqui. Vem fazer montanha mover aqui. Pessoal, enquanto estamos andando aqui, ó, começou a cair um pouco de neve, ó. Neve caindo aqui, ó. Aqui é um lugarzinho cheio de cabana aí, ó. Olha lá a montanha tremenda lá em cima. Cheio de cabaninha para você comer, lanchar, ir no banheiro. A neve caindo. Beleza. Explica o pessoal o que é isso aqui, ó. Esse prato é uma caçuela, é um prato típico aqui do Chile. Um prato típico, caçuela. Caçuela. E tem Sapaio. aqui se chama sapaio italiano, mas Sapaio. sapaio é abóbora, Papa. milho e batata, E pollo, presa de pollo. frango, Arroz. frango, arroz, Presa de pollo. Pimentãozinho aqui. pimentão Muita água. e Cebolla. faltou, creio que a cenoura. Zanahoria. Aqui, ó. Sim, não, então não faltou Essa é zanahoria. esse pimentão. Pimentão. Pessoal. Sim, é cenoura. E este cenoura. es Aqui se fala cenoura, mas é um prato típico do Chile, é muito gostoso. Caçuela. cazuela de ave. Vai caçoar de mim? É isso aí. Porque puede ser Seria uma también, sopa no Brasil. É uma sopa. porque aquí, Vou tentar. también acá es En este, cazuela. en este caso es cazuela de ave, porque el otro puede ser cazuela de vacuno. Claro, o puede ser cazuela de pavo. Que é vacuno? La vaca. Ah, carne de vaca. O puede ser cazuela de O pavo. nome é caçuela. De ave. Cazuela de ave. Cazuela de aves. Gente, com muita emoção, estou aqui agora na Catedral Nacional do Chile, ou Catedral Evangélica de Santiago, que é a Catedral Metodista Pentecostal. Atrás de mim está um coro de vozes e violões. Eles acabaram de chegar do evangelismo na rua e estão aqui cantando ao Senhor diante do altar. Uma igreja enorme, cabe aí 5.000 pessoas tranquilamente e é um colosso aqui nesse país, uma referência para o Estado. As ferrovias são um aperfeiçoamento de um trabalho alemão. Os alemães saíram na frente, mas na verdade o primeiro registro de wagon, né, vagão sobre trilhos, vem da Grécia, 603 a.C. Pode. Os alemães aperfeiçoaram a técnica e os britânicos então se especializaram nisso. O Brasil vai precisar abrir portas para esses missionários. Então em 1810 vem então
os primeiros para cá. Depois vai vir uma sequência de outros protestantes chegando ao Brasil. Então, como você viu através do nosso documentário, a chegada protestante no Brasil vai acontecer em 3 momentos. A chegada católica vai acontecer a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chega nessas regiões, 1522, 1528, com patrocínio da coroa espanhola por Isabel e Fernando. Os huguenotes vão estar por aqui em 1556, depois os holandeses em 1640, e aí vem a sequência dos britânicos, luteranos, metodistas, os congregacionais, os presbiterianos, batistas, a partir de 1800. E nós vamos ter então, a partir de 1900, o movimento pentecostal. 1960 é a vez das igrejas históricas serem renovadas, como eles dizem, como a história conta. É o caso da Presbiteriana Nacional. Uma grande figura foi Ernesto Tonini, em 1962. G7 Teixeira de Carvalho, com a Igreja Metodista Wesleyana, oriunda da Metodista do Brasil. A Igreja Batista Renovada, todas elas vão passar por esse período aí. 1859 é a vez dos presbiterianos, com Simonton. Os batistas vão chegar aqui em 1865. Aí, em 1900, o movimento da Holiness, ou da Santidade, promovido pelo movimento metodista, atingindo Chicago. O importante foi a chegada do evangélico na América Latina. Claro que com a chegada católica foi algo violento, algo imposto. Nós vamos ter alguns momentos também importantes das missões protestantes evangélicas na América do Sul. No Equador, por exemplo, a tribo Auca, onde Jean Elliott e Elizabeth e sua equipe, no caso as mulheres foram salvas, mas os homens morreram, fizeram amizade com os nativos, levaram presentes, acharam que estavam tudo bem. Quando eles desceram para evangelizar, eles foram mortos a flechadas. Mas ali nasceu uma grande missão. E esse filme chamado Terra Selvagem tem comovido milhões de pessoas no mundo inteiro. Muitos casos aconteceram na evangelização da América do Sul. São casos realmente que tocam o nosso coração. Cada caso em sua particularidade. No paralelismo com a colonização e com os governos, eles foram se ajustando. Olá pessoal, estou numa pausa aqui agora dos estudos. Estou aqui na salinha, na saleta de meditação, aqui no Chile. E essa manhã eu estava estudando um pouquinho sobre as missões na Patagônia. As missões que foram empreendidas pelos britânicos, na verdade, 1800 em diante, né? Eles começam a aparecer pela região. Eu estou aqui agora no final das cordilheiras, né? Quer dizer, um pouquinho já quase chegando no final dela, que eu estou aqui em Chile. Depois das cordilheiras dos Andes, nós vamos ter lá embaixo, na Argentina, ou nas Malvinas, naquela região, a Patagônia, ou La Tierra de Fuego, a Terra do Fogo. Uma região até certo ponto inóspita, mas lá tem habitantes, tem indígenas, né? Tem pessoas, e agora tem portos, tem até aeroportos que ali perto o pessoal vai. Recentemente a gente presenciou muita disputa com relação às Ilhas Malvinas, enfim. É uma região habitada e, portanto, foi alvo de missões. Nessa região aqui esteve alguns missionários proeminentes britânicos, né? Entre eles também anglicanos. Thomas Bridge esteve nessa região como missionário. O pai dele, na verdade, o pai dele era adotivo, né? O pai dele é o pastor George Gaspard. O pai dele, que é um pai adotivo, achou esse menino, que é o Thomas Bridge, achou abandonado pela família. Criança de 3, 4 anos. Ele criou, e depois que estava mocinho, 14 anos, eles vieram aqui lá da Inglaterra para que esse sul da Argentina, sul do Chile, Argentina, aqui para fazer missões, né? Uma daquelas ocasiões, o pai dele
trabalhou muito para traduzir o idioma dos indígenas, né? Que era o Iamana, acho que é Iamana, naquela região. E ele traduziu a Bíblia, alguns textos para aquele pessoal. Ele foi traduzindo, foi passando para eles de forma bem informal, não tinha contato direto, era questão de emissários, uma coisa rápida, uma entrega. O fato é que ele achou que tinha conseguido uma boa amizade com os índios. Então ele idealizou uma ida de missionários num navio, num barco tripulado para pregar. E quando chegou nesse local, que é essa região dos Iamanas, né, que é a tribo de lá local, a tribo atacou no primeiro culto que eles fizeram, começaram a fazer um culto lá de oração a Deus. A tribo atacou e matou todos os missionários. Morreram todos. Só escapou o cozinheiro que estava dentro do barco. Depois uma missão veio e resgatou aquele cozinheiro e lhe contou como foi o ataque, como foi aquela situação. De fato, quem era para estar nesse barco era um outro missionário, que é o Allen Gardner. Que ele era para estar nessa missão nesse dia. Ele estava na Inglaterra, não pôde estar. Depois ficou sabendo da situação. E ele disse: não vou desistir, né? E também o Thomas Bridge, que era o filho do pastor que mandou o dicionário, disse: não vou desistir. Os dois decidiram não desistir. O Bridge continuou traduzindo a Bíblia, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, e depois ele viajou, como ele dominava a língua, ele viajou sozinho e conseguiu convencer os indígenas para que não atacassem mais o homem branco, e aí ele conseguiu estabelecer uma missão lá dentro daquelas ilhas. Depois ele não pôde mais sustentar, ele teve que abandonar aquela missão para criar ovelhas, para poder alimentar as crianças, porque não vinha condições financeiras para ele. Então foi uma região difícil de se conquistar. O Thomas Bridge foi tão próspero para o governo argentino que agora em 2010 teve um decreto federal e o túmulo dele foi transformado em patrimônio histórico do país. Vocês têm uma ideia. Essa região foi difícil acesso, porque depois o Thomas Bridge, por outro lado da ilha, no porto ali Picton, Porto Pabellón, é um porto que tem ali nas Malvinas, no sul ali da Argentina, do Chile. O Gardner veio com outros para pregar ali. Ele conseguiu com muito custo algumas ofertas, alguns recursos para pregar naquela região. Quando eles foram atravessar o canal, chegando perto dessa ilha, os índios atacaram eles de forma brutal. Eles foram tão atacados que já estavam corando, né? Quando os índios chegaram atacando, eles perderam tudo que eles tinham. Ferramentas, armas para se defender e até alimentos. Conseguiram navegar de volta porque ali são pedaços do mar, são braços do mar, né? Que invadem as ilhas. Conseguiram navegar de volta, mas não tinha acesso mais à terra e as coisas ficaram lá. Aos poucos eles foram tendo fome, foram tendo problema de saúde, não conseguiam pescar também. É um lago muito gelado. Olha, estou falando do que é no sul, é perto lá da geleira. Eles não tinham como pescar, não tinham como fazer nada. E o Gardner foi escrevendo o diário dele, contando as histórias. É muito emocionante. É muito emocionante. Aos poucos foram morrendo de fome. Eles não conseguiam fazer nada. Um a um foi falecendo. E um dos últimos foi o Gardner, que morreu em 1852. Ele morreu no barco, olhando uma ilha que ele queria tanto evangelizar. Ele deu ali sua vida, né? Os companheiros naquele sonho. Não tinha como remar, não tinha como fazer nada. O barco estava à deriva, morrendo ali. Depois de um tempo, as missões, eles colocaram mensagens em garrafas, lançaram pelos rios. Caiu num porto. Alguém pegou e veio onde eles estavam. E quando chegou lá, só havia cadáver mesmo, apodrecidos. E só o diário dele com a convicção. No dia que ele faz aniversário, lá ainda morrendo, ele faz uma oração: Senhor, envia missionários para essa região.
E Deus providenciou, depois da morte dele, sensibilizou as missões britânicas. E vieram muitos missionários. Hoje a região está cheia de igrejas, de missões, que aqueles rapazes ali deram a sua vida. Aí eu pergunto, né? O sacrifício deles foi a morte. Qual que é o seu?